Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5 e versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5 e versículo de número 5. Aí no telão também nós temos, você pode acompanhar no telão também. Coloca a versão RA. Isso, perfeito. Quem encontrou, diga amém. No telão também você pode nos acompanhar. Leremos do versículo 5 até o versículo de número 9. Diz assim o texto da palavra de Deus. E estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Repita, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo, presta atenção na resposta do enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus, nós estamos aqui para o teu louvor. Pedimos ao Senhor a direção certa, a tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Hoje eu quero pregar esse tema que é colocado aqui atrás: seja ponte. Repita comigo: seja ponte. Agora todo treinador diga: seja ponte. Amém. Colocamos essa imagem da ponte de São Francisco. O que acontece? Quando você faz uma ponte, você tem um objetivo de criar um acesso em lugares intransponíveis. Essa imagem, você pode ver essa imagem, se não tivesse essa ponte, você teria que passar com ela com barco, a nado, e o tráfego seria muito complicado se não fosse. Então a ponte, ela vai fazer um acesso, ela vai criar um acesso, ela vai possibilitar um acesso mais rápido entre dois pontos diferentes. E geralmente a ponte é colocada em lugares onde há água, onde há abismos, onde humanamente o homem não passaria por ali facilmente. Quando nós olhamos para isso, quando eu coloco o tema da mensagem que nós devemos ser pontes, e eu pego a vida desse homem aqui, desse homem que havia quantos anos que ele estava ali, enfermo? 38 anos. A indagação desse homem foi qual? Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? A resposta dele para Jesus só foi uma: Senhor, não tem como eu ir, porque não tem ninguém que me ajude. O que não vou entrar aqui na teologia do texto, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: não tem ninguém que é ponte para mim ao milagre. Até hoje eu estou aqui porque ninguém veio me ajudar, não houve nenhuma ponte entre eu e o milagre. Eu noto em que hoje, nos nossos dias, há dois tipos de crentes hoje. Dentro da ilustração que eu dou, dentro da ilustração o cara pode falar e pode falar de 200 tipos. Mas eu falo de dois tipos de crente. O primeiro crente é o crente que constrói muros. O que é o crente que constrói muros? É o que impede o acesso. É aquele que, ao invés de facilitar o acesso, ele vai impedir, com sua religiosidade, com a mágoa no coração, com o espírito de superioridade. É fácil ver isso na Bíblia, principalmente pela vida dos fariseus. Se você quer ver Jesus falar de forma veemente e bem com juízo na vida dos fariseus e os escribas, você vai ler o capítulo 23 de Mateus. Inclusive no capítulo 23 de Mateus, o versículo 23, Jesus ele vira e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que vocês não entram no reino de Deus.
e não deixa as pessoas entrarem também, ou seja, eles não entravam e também não deixavam os outros entrar. São aqueles que constroem muros, são aqueles que impedem pessoas acessarem a graça de Deus, impedem pessoas de virem até a Deus. Você encontra outros exemplos até de pessoas que estavam sendo impedidas de chegar a Jesus. Como? O cego de Jericó, você pega outros exemplos, o cego de Jericó, o cara ficou sabendo que Jesus estava passando, e ele começou a gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quais foram as vozes imediatas que foram ouvidas ali contra aquele rapaz? Fique calado e não incomodes o mestre. São pessoas construtoras de muros, são pessoas que constroem muros, são pessoas que ao invés de fazerem um acesso, são pessoas que querem impedir. Pessoas que estão com o coração carregado de mágoa, de juízo próprio, de uma autojustificação, achando que foram colocadas para ter, é como Jesus acusou os fariseus de se assentar na cadeira de Moisés, que naquele tempo é o lugar que se assentava para distribuir juízos às pessoas. Mas tem uma segunda classe de pessoas na Bíblia, de crentes, que são chamados os crentes, os construtores de pontes. Inclusive tem a pastora Nelma, uma pastora da nossa igreja, ela tem um ministério junto ao Ceresp aqui em Betim, que se chama Ponte de Deus. Interessante. E que são os construtores, aqueles que constroem pontes, aqueles que são pontes? São pessoas que vão facilitar o acesso, são pessoas que vão levar pessoas a Deus, são pessoas que vão encaminhar pessoas ao milagre, são pessoas que muitas vezes não são pessoas com uma pregação rebuscada, e muitas vezes não conhecem nada de teologia. Se eu falar antropopatismo aqui para alguns, assim, o que é isso, pastor? Isso é uma marca de tênis? É uma marca de refrigerante? Não sabe nada do que uma teologia refinada, às vezes não prega, mas ele é ponte. Ele é ponte, sabe qual que é o maior acesso que ele sabe qual que é a maior palavra que ele constrói a ponte dele? Porque ele não sabe pregar como o pastor prega, ele não sabe falar como grandes conferencistas pregam, mas ele sabe dizer uma coisa para a pessoa: o mesmo Jesus que fez o milagre na minha vida é o mesmo que faz na sua vida também. O mesmo Jesus que entrou na minha casa, o mesmo Jesus que mudou a minha casa, é o mesmo Jesus que muda a sua casa também. Sabe o que é isso? São os construtores de pontes, são aqueles que constroem pontes. E eu estou aqui na introdução, e Jesus, ele chamou a igreja para construir muros ou pontes? Pontes. Diga assim: Jesus, fala como crente, Jesus, agora como crente pentecostal, Jesus me mandou construir pontes e não muros. Quem concorda, diga glória a Deus. E é tão fato isso que em 2 versículos aqui eu posso confirmar isso. O primeiro deles em Marcos capítulo 16, versículo 15, todo mundo conhece de cor: ide e pregai o meu evangelho. Esse ato de você ir pregar o evangelho é você fazer uma ponte entre Deus e o pecador. Evangelho significa boas novas. Evangelhos é boas notícias. A ponte que Jesus mandou você construir, ele falou que ela é uma ponte. Por quê? Porque você vai construir uma ponte para pessoas que estão na miséria, para pessoas que acham que vão morrer, para pessoas que acham que não tem esperança. Você vai fazer uma ponte para ele, Deus, e dar uma boa notícia para ele, dizendo para ele: Jesus te dará a vitória, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, e Jesus pode fazer um milagre. Tem crente aqui que concorda? Construtores de ponte, pessoas que são pontes. Pregar o evangelho é ser ponte. Inclusive Jesus disse: quando vocês forem pregar, vocês farão milagres maiores do que eu faço. Meu Deus, que coisa tremenda, irmãos. Isso foi promessa de Deus. Foi ou não foi?
Agora uma palavra aqui que vai deixar a gente com a cara queimando. Você está fazendo milagres maior que Jesus fez? Começa do altar queimando e matando a gente de vergonha e descendo. Mas quem falou isso foi quem? Foi ele. Vocês farão coisas maiores que eu faço. Segundo versículo, Jesus diz em Atos capítulo 1 e versículo 8, diz assim: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele falou: você vai construir pontes, é para todo lugar do mundo. Você vai ser ponte em todo lugar, você vai ligar pessoas a Deus em todo lugar, você vai ser exemplo para as pessoas em todo lugar. É quando eu noto isso aqui, aí eu comecei a ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram pontes. Peguei alguns fatos aqui que são pouco conhecidos por nós. Fiz questão de pegar personagens aqui que eu chamo de heróis sem coroa, que muitas vezes a pessoa que ele levou até Jesus se tornaram grandes homens e grandes mulheres de Deus. Primeira referência, é bom você abrir, a primeira referência que eu abro, Evangelho de João, capítulo 1. E versículo 43 a seguir. Esse primeiro exemplo é de Filipe e Natanael. Jesus estava começando o seu ministério e começando a chamar os discípulos. Posteriormente seriam chamados de apóstolos. E aqui diz que no dia imediato, aqui você vai ver interessante, depois a gente vai voltar em outro texto. Aí é bom que colocou ali no telão. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ele encontrou Filipe e disse o que para Filipe? Segue-me. Então peraí, a primeira pessoa foi quem? Filipe. Filipe vai ser a ponte de Deus. Mas para ser ponte de Deus, você tem que ter Jesus na sua vida. Jesus chamou Filipe e falou o quê? Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, encontrou Natanael e disse para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e quem se referiram os profetas Jesus, Nazareno, filho de José. Chegou para Natanael e falou com ele: ó, encontramos o Messias. O que Filipe fez entre Jesus e Natanael? Ele construiu uma ponte. Então, está ligado aí, crente? Ele constrói uma ponte, ele faz uma ligação. Mas Natanael perguntou assim, versículo de número 46. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe o quê? Vem ver. Ó, gente, ser ponte é isso, é chegar para alguém. Ser ponte de Deus é chegar em uma geração incrédula. É chegar em pessoas que não acreditam. É chegar em pessoas que vão rir da tua cara. Esse negócio de crente, isso aí é coisa do passado. Você olha para a cara dele e fala assim: então vem ver. Provar e ver de que o Senhor é bom. Sabe por que pessoas não creem como você crê? Porque ainda não provou o que você provou. Porque deve ter gente aqui nessa noite que era duro de coração, meu irmão. Tem alguém aqui que era duro de coração? Levanta a mão. Fica com vergonha não. Aí, ó, já levantou 2, levantou 3, né? Era duro. Né, irmã Creuza? Mas o dia que Jesus veio, né, irmã? Amaciou tudo, né? Sabe por quê? É porque alguém foi ponte. Ah, que esse negócio de crente. Ah, que esse negócio de crente. Ah, viria alguma coisa boa de Nazaré. Filipe só falou com ele assim: não importa de onde vem, importa quem ele é. Vem ver. É por isso que o Evangelho, irmão, o Evangelho está no meio dos ricos, o Evangelho está no meio da classe média, está no meio dos pobres, está no meio da favela, está no meio de todo lugar. Sabe por quê? Não importa onde o Evangelho esteja, importa que o Evangelho esteja naquele lugar.
Porque o que faz o evangelho não é o meio que faz o evangelho, é o evangelho que transforma o meio. Tem meio que tem gente que é incrédula, tem gente que vive por conta do dinheiro, mas tem coisa que o dinheiro não resolve. Vira e diz para aquela pessoa: vem ver que eu te mostro que o evangelho é poder de Deus, é poder de Deus. Filipe foi canal de bênção na vida de Natanael. Uma geração, meu irmão, frustrada. Há quem diga que Natanael, ele é oriundo, ele é contemporâneo de Jesus, e ele presencia a morte das crianças. Ele também era uma criança, na época em que o próprio Herodes manda matar as crianças abaixo de 2 anos. Uma geração desacreditada, uma geração que não acreditava em mais nada. Mas Filipe chegou para ele: ei, o Messias eu conheci, aquele que os profetas falaram acerca dele. Ele virou e disse assim: alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Então vem ver. Inclusive, que quando Natanael ouviu isso, agora olha a ponte sendo construída. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você é a ponte, mas não é você que faz o milagre. Você somente leva a pessoa naquele que faz o milagre, meu irmão. Não preocupe em converter ninguém. Eu falo isso aqui com toda a ousadia. Não é você que muda o homem. Quem muda o homem é aquele a quem você está levando ele. Ah, mas o fulano é duro. Não, meu irmão, não é você que vai mudar ele, meu irmão. Você só vai levar ele a Jesus. Entrega para Jesus e está aí: Jesus, toma que é todo seu. Daqui a pouco ele está rodopiando com você na igreja. Daqui a pouco está dando glória a Deus com você na igreja. Daqui a pouco ele está glorificando. Sabe por quê? Quem faz o milagre é aquele a quem você está levando ele. E quando ele leva Jesus, então quando ele vai, quando Jesus viu Natanael se aproximar, olha o texto 47. Aproximou-se, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, não há engano algum. Vê o 48. Perguntou Natanael: de onde tu me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Continua o texto. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Continua. Oh glória. Ao que Jesus respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crê? Pois coisas maiores do que essas você verá. E acrescentou: em verdade te digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 2 detalhes. Primeiro detalhe: Natanael se tornou um dos apóstolos, que é chamado de Bartolomeu. Se tornou um dos discípulos de Jesus mais fiéis. Segundo, sabe o que Jesus estava dizendo para Natanael ali? Sabe essa escada dos anjos subindo e descendo? Está lembrado daquela escada que quando Jacó teve um sonho? Quando Jacó teve um sonho, os anjos subindo e descendo por uma escada. A escada, meu irmão, a escada estava ligando os céus à terra. Os anjos subiam e desciam. Jesus falou: você verá coisas maiores, o Filho do Homem sendo colocado sobre a terra, e os anjos subindo e descendo. Sabe o que Jesus disse? Eu vim aqui ligar vocês a Deus. Eu vim aqui fazer vocês, ligação entre Deus e vocês. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando as pessoas até Jesus. Jesus se revelará a elas e vai dizer a ela: você vai ver coisas maiores. Você vai ser ponte de Deus na vida de pessoas que muitas vezes você foi um crente normal. Quando digo um crente normal, um crente membro da igreja que adora, que faz tudo, mas você pode estar ganhando pessoas a Deus, que vão ganhar o mundo para o Senhor Jesus, pessoas que vão glorificar a Deus por toda essa história. Tem crente aqui essa noite? O segundo exemplo que eu cito está no versículo 35 do mesmo capítulo, 35 até o 42. Alguém já ouviu falar de Pedro na Bíblia? Tinha que perguntar se alguém não ouviu, né? Mas alguém já ouviu falar muitas vezes? Você já ouviu falar mais de André ou de Pedro? Não, unissom. Você ouviu falar mais de André ou de Pedro? André, provavelmente alguém está ouvindo falar dele aqui a primeira vez. André era irmão de Pedro. E aqui no 35 diz que, a partir do 35 diz que quando Jesus
foi reconhecido e foi revelado a João Batista que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? 2 discípulos de João foram seguir Jesus. Aqui o Evangelho de João é claro nisso. E um deles era André, que estava seguindo a João Batista. João Batista, então, perde teoricamente um discípulo chamado André, que vai seguir Jesus. O texto diz que vendo Jesus passar, eis que o Cordeiro, versículo 37, os 2 discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando para ver que seguia, disse-lhe: quem buscar? E disse: Rabi, quer dizer mestre, de onde assistes? 39, respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, viram Jesus, estava morando e foram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Versículo 40, olha aqui. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus, André. E ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão e disse: achamos o Messias. Oh, glória! Quem prega primeiro para Pedro foi quem? André. Quem foi ponte de Deus na vida de Pedro foi quem? E ele chamou primeiro o seu próprio irmão. Versículo 42, e o levou a ponte aí, meu irmão. E levou ele até quem? Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu agora serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vocês estão entendendo o negócio aqui, meu irmão? Tem gente que você quase não ouve falar. Eu digo que são os heróis sem coroa. Enquanto tem gerações que estão sendo ponte na vida de pessoas frustradas, tem pessoas que estão sendo ponte, que são homens e mulheres de Deus que estão sendo levantadas na igreja através da ponte que é você, meu irmão. Você não entendeu? Você está sendo ponte na vida de homens e de mulheres que serão profetas de Deus dentro dessa casa. Eu tinha 15 anos de idade, filho de crente, aquele chamado criado na igreja, mas nessa época eu não estava indo na igreja, só queria jogar bola e divertir. Até que um dia eu estava na casa da minha avó, um primo meu chegou lá, que hoje é pastor, para convidar a minha tia para ir à igreja, e eu estava lá. Ele virou para mim e disse assim: aproveita e vamos à igreja também. Fui na igreja, levantei a mão e recebi Jesus como Senhor da minha vida, e estou caminhando até o dia de hoje com Jesus para a glória do nome dEle. Você está sendo ponte para profetas de Deus chegar a Ele. Você está sendo, meu irmão, isso é tão claro. Tem pessoas que são, eu digo, os heróis sem coroa. Você já ouviu falar de Paulo na Bíblia? Quem já ouviu falar de Paulo? Eu ouvi, pastor. Mas pouca gente ouviu falar de Barnabé. Quando Paulo converteu, ninguém queria saber de Paulo, meu irmão. Paulo tinha um histórico muito sujo, perseguia a igreja. Imagina um cara que dava dor de cabeça para a igreja, jogava pedra em cima da igreja, jogava bomba dentro da igreja, batia nos irmãos quando saía da igreja e falou assim: converti, quer ver quem vai sentar perdendo no banco. Qualquer pé de você, Marcos. O Marcos falou assim: oh, meu pai, quem está aqui? E todo mundo fica de olho naquele cara aqui. Será que esse cara é crente mesmo? Paulo enfrentou isso, porque Paulo matava os crentes. Meu irmão, escuta uma coisa. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver que Jesus começou a usar Paulo antes mesmo de encontrar com ele na estrada de Damasco. Sabe como que Deus começou a usar Paulo? Os crentes estavam tudo lá em Jerusalém, não queriam sair de Jerusalém. Deus usou Paulo para quê? Botar todo mundo para correr. Só botou esse para ir para Samaria até os confins da terra. Daqui a pouco Jesus agora, vem cá, Paulo, que eu quero você para alcançar o mundo. Mas ninguém queria saber dele. Um homem que foi Deus te revelado, mas todo mundo estava com reservas em relação a Paulo. Barnabé pega Paulo, deixa ele comigo. Começam a viajar o mundo.
Começa a viajar com ele na primeira viagem missionária. Só que a segunda e terceira viagem missionária, Paulo já fez sozinho. Sabe o que eu quero te dizer aqui, meu irmão? E é interessante que quando Barnabé abraça Paulo, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, na igreja de Antioquia, no primeiro lugar que os crentes foram chamados de cristãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Colocou Paulo do lado de Barnabé, um cara que foi ponte na vida de Paulo. Ninguém quase ouve falar da vida de Barnabé, mas Barnabé foi ponte na vida de Paulo. Ninguém queria dar confiança para ele, todo mundo estava desconfiado dele, mas foi ponte. Está aqui agora um exemplo de André. Você não ouve falar, André foi um dos apóstolos também. Quase ninguém ouve falar de André, mas André trouxe nada mais, nada menos que o irmão dele até Jesus. Aquele a quem Jesus entrava em algum lugar, levava 3, ele levava quem? Pedro, Tiago e levava quem junto? Pedro. Você ouve na história. Eu cito aqui um exemplo muito prático. Posso citar 2 exemplos. Exemplo da teologia no século IV. Quem estuda teologia ouve muito falar de Agostinho de Hipona. Um dos pais da igreja, um dos homens, grandes homens de Deus. Mas quase ninguém conhece Ambrósio. Quando Agostinho estava lá no pecado, na miséria do pecado, foi Ambrósio que pegou Agostinho e falou assim: vem cá, Agostinho, eu vou ser ponte de Deus na sua vida. Agostinho se tornou um dos maiores teólogos da história cristã. Eu cito um exemplo agora do século XIX, no final do século XIX, 1880 mais ou menos, um homem chamado Dwight Moody. Ele, no ministério dele, ele tem 2 livros que eu amo: Poder Secreto e Seara em Fogo. Ele é um homem que no seu ministério ele ganhou aproximadamente 1 milhão de almas em Chicago, nos Estados Unidos. Inclusive, quando ele já estava velhinho, alguém chegou para Dwight Moody e perguntou: Moody, quantas almas que você tirou do inferno? Ele disse: infelizmente o livro da vida não está comigo. Mas sabe quem que foi ponte de Deus na vida de Moody? Foi um missionário que ficou 10 anos no campo sem ganhar ninguém para Jesus, até que ganhou um adolescente no fundo de uma sapataria. Sabe qual era o nome do adolescente? Dwight Moody. Ele ganhou uma alma para Jesus, esse ganhou 1 milhão de almas para o reino de Deus. Seja a ponte de Deus. Pode ser que você fala: eu sou um crente, eu não faço nada na igreja, eu só preguei para uma pessoa. Você pode estar pregando para aquele que vai ganhar a China para Jesus. Você pode estar pregando para aquele que vai ganhar todo o estado para Jesus. Você pode estar pregando para aquele que vai ganhar todo o estado para Jesus. Seja a ponte de Deus. Vou ter que parar por aqui, mas a mensagem aqui é: seja a ponte. Você só tem que ser ponte, meu irmão. Não é você que vai fazer nada, é você só vai levar a Ele, aquele que faz todas as coisas. Você só, se está endemoniado, se está enfermo, se está ruim, não é você que vai libertar, não é você que vai curar. Você vai ser ponte. Eu sou ponte, mas eu vou levar naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Tem ponte de Deus aqui essa noite? Não consegui ver. Tem ponte de Deus aqui essa noite? Eita glória. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja fazendo, seja ponte de Deus. Fique em pé no seu lugar. Deus tem chamado homens e mulheres, e a palavra que tem ardido no meu coração é: precisamos ser pontes. O negócio pode estar pegando, o negócio pode estar difícil, mas você é ponte. Você é uma ponte de Deus que vai levar pessoas a Jesus. Tem uma época, tem uma ocasião que depois eu fui procurada por uma família. Tem hora que Deus nos inspira, nos dá uma palavra que a gente fala: eu não sei para que está indo, mas Deus direciona a gente. Eu estava num lugar, porque tinha uma família em um lugar muito perigoso, e anos de oração.
E Deus não atendia a oração dele de jeito nenhum. Você acha que Deus responde toda oração, meu irmão? Não. Eu fui uma resposta de Deus na vida daquela família. Foi por quê? Porque eu disse que você que está orando e não conseguiu vender a sua casa, tudo está bloqueado, é porque Deus quer que você seja a ponte dele ali naquele lugar. O sal é para salgar, a luz é para iluminar. O crente é sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para ser ponte, meu irmão. Você foi chamado para ser ponte de Deus na vida de pessoas. Quem foi chamado para pregar o evangelho foi todo crente. E tem um ditado de um grande teólogo da história cristã, que ele diz que ide e pregai o evangelho, se necessário utilize palavras. A sua vida fala mais do que você prega. O seu modo de viver fala mais do que você prega. Eu convido você agora, que se você puder fechar os seus olhos, colocar sua mão em direção ao teu coração. Nós vamos fazer dessa canção uma oração neste momento.